Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para talvez explicar para vocês aquilo que o Ministério Público entende como pessoa como deficiente. E aqui não digo apenas o Ministério Público, mas toda a sociedade internacional. Na história da humanidade, a pessoa como deficiência, ela passou por pelo menos 4 fases. E a última fase, a quarta, nós ainda não chegamos nela. A primeira fase era uma fase de intolerância com a pessoa com deficiência. Era uma fase em que a pessoa com deficiência era vista como um erro, como uma pessoa com defeito. Obviamente, nós superamos esse momento. Superamos essa primeira fase da pessoa com deficiência, vista com intolerância. As pessoas se afastavam das pessoas com deficiência. Avançamos, porque a humanidade sempre avança para uma segunda fase, uma fase também muito importante, mas que ainda assim não representou aquilo que nós esperávamos que fosse o destino das pessoas com deficiência, que é a fase da invisibilidade. Elas deixam de ser vistas como algo defeituoso, mas em contrapartida param de ser vistas. As pessoas simplesmente se afastam das pessoas com deficiência, não por intolerância, mas porque não as veem mais. Graças a Deus também superamos esta fase da invisibilidade. Hoje é possível que todos vocês pensem numa pessoa com deficiência como alguém com uma doença, ou como um doente, que tem alguma deficiência de ordem clínica. E lhes digo que não é correto este raciocínio. Desde que nós incorporamos a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006, a nossa Constituição, e sobretudo desde o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, hoje a pessoa com deficiência não é aquela que é doente, é aquela que tem algum impedimento de longo prazo e que, em razão desse impedimento, ao interagir com algumas barreiras da sociedade, ela encontra dificuldades. E não necessariamente deve ser ou será doente aquele que encontrar dificuldades nessa interação com a sociedade. Portanto, nós evoluímos de um conceito de puro assistencialismo para um conceito humanitário de pessoa com deficiência. Deficiente não é aquele que é doente. Deficiente é todo aquele que, em interação com alguma das barreiras da sociedade, em razão de algum impedimento físico, psíquico, enfrenta dificuldades. Portanto, é um conceito muito mais amplo do que nós podemos supor e associar. A terceira fase era a fase do assistencialismo e a quarta fase, que é a fase que ainda nós não chegamos, é a fase do humanismo. Nós ainda estamos em transição do assistencialismo para o humanismo. E esse é um dado importante. As pessoas com deficiência hoje não são pessoas doentes. São pessoas normais, em razão de algum impedimento de longo prazo, têm dificuldade na interação com o meio ambiente. Esse é o conceito de pessoa com deficiência. Muito mais humano. Então, aqui gostaria de registrar esse histórico do conceito de pessoa com deficiência, que passou por 4 fases. Nós ainda estamos transitando para a quarta fase da pessoa com deficiência, e esse evento simboliza aquilo que todos nós esperamos que um dia aconteça, que é a total integração, a superação das barreiras que existem hoje e que impedem a fruição de direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado.